Fala pessoal, beleza? Bom, naquele vídeo que eu anunciei o meu retorno aqui, eu tinha comentado que eu ia fazer um vídeo, né, sobre o caso Evergrande, né? Mas adiantei, inclusive, que eu ia adotar uma pegada meio diferente do que o Gustavo Machado, lá da orientação marxista, adotou. O meu objetivo aqui vai ser muito mais enfatizar o que o caso Evergrande, né, reforça de questões que a gente já vinha discutindo aqui no canal, do que uma análise muito particular do caso Evergrande, né? Foi até o que o Gustavo lá se atentou mais. Então, é importante enfatizar, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 4 do 10, né? Como é um caso que está muito fresco aí, com novos desdobramentos, né? Pode ser até que quando esse vídeo vai ao ar, né, não sei quando, já tenha tido novas chegado novas informações, os gestores tenham tomado novas ações aí, enfim, então eu estou limitado aqui no dia 4 do 10. Para quem, né, tá meio por fora aí, ou quer, enfim, relembrar aí o que é o caso Evergrande, né? A Evergrande ela é um grande conglomerado, né, chinês do setor imobiliário, né? E é importante enfatizar, né, as particularidades do setor imobiliário, né? O setor imobiliário ele é um setor altamente especulativo. O pessoal ali de língua inglesa, né, eles têm uma expressão FIRE, né, os economistas, né? FIRE que identifica esses setores altamente especulativos, né? Então o F é de finance, né, o setor financeiro, o mercado de crédito, o mercado de ações, o I é de insurance, né, o pessoal ali das seguradoras, então todo aquele mercado que foi até o principal, onde eclodiu a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, né, com todas as especulações ali em torno dos seguros, dos ativos podres, enfim. E o real estate, né, que é o setor imobiliário. Então, esses setores, né, com esses setores eles pegam, né, mapeiam, né, onde que tá essas bolhas, né, onde que tá a grande especulação na economia atual. E agora voltando, né, para a Evergrande, a Evergrande ela tem as suas operações, né, financiadas dentro daquele que o pessoal os economistas chamam de esquema de Ponzi, né, esquema Ponzi, né, que é aquela ideia de que, por exemplo, imagina que a empresa, né, começou com um capital social de 500 mil. Esses 500 mil habilitou a empresa a se endividar, né? A pegar lá, sei lá, 1 milhão de empréstimo. Com esse 1 milhão, a empresa amplia suas ações e se credencia a pegar empréstimos ainda mais vultuosos, né? Então, antes da empresa quitar esses 500 mil, ela pega novos empréstimos, então ela vai se tornando cada vez maior e com esses empréstimos, ela quita, né, o que ela precisa, com as novas dívidas, ela quita as dívidas que ela já tinha incorrido, né, mas na medida em que ela vai gerando novas dívidas, então as dívidas vão aumentando cada vez mais. É a ideia das pirâmides financeiras, né, e o Gustavo ele apresentou isso com os números reais da empresa, né, analisando os demonstrativos financeiros. Então quem quiser se atentar mais a isso, corre lá no vídeo dele. Mas a grande novidade aqui foi que os gestores políticos lá na China, eles tentando regulamentar, controlar essa especulação financeira, eles criaram gatilhos, né? Então, quando a empresa atingiu lá determinados patamares do endividamento, ela ficou proibida de incorrer em novas dívidas até ela quitar as dívidas que, enfim, que ela já tinha incorrido, né? Ou seja, eles tentaram travar o esquema Ponzi e com isso eles travaram a possibilidade de a empresa continuar operando, né? Então, agora o que eu vou. Agora vamos para o objetivo do vídeo realmente, né? Eu vou dividir aqui na primeira fase, falar o que isso representaria no modelo ideal de funcionamento, né, da lógica capitalista, né? Então, aqui eu vou abstrair de uma série de determinações reais da economia, das ações dos gestores, né? Vou falar como que isso seria nesse modelo ideal de funcionamento da lógica capitalista, para depois mostrar, né, como na realidade como a realidade se afasta bastante, né, desse modelo ideal. No modelo ideal, o que aconteceria? Né? A empresa inevitavelmente iria à falência, e isso ia gerar uma sequência, né, de quebradeiras, né? Desde o pessoal, né, que está, os credores da empresa, né, que dependem, né, da empresa que honrar suas dívidas, né?
mais fornecedores, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o que tem de empresas que vivem das exportações para o mercado imobiliário chinês, né? Então isso ia gerar, né, uma massiva destruição de capital, né, como tem uma expressão que eu utilizo muito aqui no canal, né, que significa que iam eclodir crises violentíssimas, né, ao redor do mundo, né, todos esses pontos que estão diretamente ligados, né, à economia chinesa ou até alguns lugares, né, que não estão nem tão diretamente ligados, né, mas que quando começa com esse efeito dominó, a crise chega até eles, né. Mas, passado, né, a eclosão dessas crises violentíssimas, porque, enfim, o tamanho, né, da Evergrande, o tamanho dos efeitos que essa destruição de capital geraria, né, seria uma destruição, né, seria uma hecatombe econômica, né. Mas do que sobrasse disso, né, abriria-se um espaço, né, para um grande novo ciclo de acumulação de capital. Teria então, né, eu falo sempre que a taxa de lucro está naquele orbitando em torno da sua baixa histórica, né, do seu menor nível histórico, né, justamente porque a economia estagnou. Uma crise violentíssima, a economia vai para o buraco, mas o que resta dela tem muito espaço, né, para se recuperar. Então, é um efeito parecido com aquilo que foi gerado com a crise de 29, com a Segunda Guerra Mundial, né, que foi a última a última massiva destruição de capital, né. Mas a realidade, né, do funcionamento da lógica capitalista, né, o que a quebra da Evergrande de fato, né, poderia acarretar, né, e como que as pessoas, os gestores, né, políticos, principalmente lá da China, né, que são os que têm mais condições agora de agir nesse cenário, né, como que eles podem evitar que esse cenário aconteça e por que eles evitariam que isso aconteça, né? A quebra de um grande conglomerado chinês, né, coloca ameaça explicitamente, né, de forma direta, né, esse milagre da economia chinesa, né. Então a China está com essa grande série de expansão econômica, né, chegando a ameaçar a soberania norte-americana, né. Então, uma grande eclosão, né, de uma crise destrutiva, de uma crise massiva, né, não, no mercado chinês ia colocar, né, essa possibilidade de continuação do milagre chinês em xeque, né. Pode ser até que depois de toda essa destruição de capital, a China conseguisse voltar a imprimir um ritmo assustador de crescimento, mas seria um ritmo em cima da baixa, né, em cima de toda a destruição que foi gerada, né, pela possível quebra da Evergrande, né? Então os gestores políticos chineses, eles hoje, né, estão sob grande pressão para evitar essa quebradeira. Seja essa pressão externa dos fornecedores, do mercado, dos credores da empresa, mas pelo próprio interesse estratégico, né, da economia, da posição, né, que a economia chinesa ocupa no mercado internacional. Então, se os gestores políticos de fato seguirem o curso, né, que eu acho mais provável, né, que é de socorrer a empresa, evitar que a quebradeira de fato aconteça, né, vai se manter a economia mundial operando nessa mesma dinâmica que eu já fiz referência, né? Orbitando, a taxa de lucro orbitando em torno daquela baixa histórica, ou seja, a economia então vai continuar nessa longa estagnação que ela vive lá desde os anos 80, né? Então, na prática, evita-se, né, hecatombe, evita-se um apocalipse, mas mantém-se essa tragédia dessa longa estagnação, né? Porque desde os anos 70, o que a gente tem visto é uma tragédia contínua, né? Então, o resgate da Evergrande, aqui que eu acho que é a grande moral da história que eu queria trazer aqui para esse vídeo, né? Ele seria, na realidade, apenas mais um episódio dessa série de resgates, dessa série de movimentos ali dos gestores políticos, evitando a eclosão de crises destrutivas, mas justamente alimentando a economia mundial a ficar nessa longa estagnação. Não tem destruição de capital, então, ao mesmo tempo que não tem destruição, não tem a possibilidade posterior de ter do novo grande ciclo de acumulação de capital, né? Então, desde os anos 70, esses resgates, né, desses grandes conglomerados, né, que estão sucumbindo à especulação financeira, que também é um reflexo dessa longa estagnação, eu sempre falo isso. Economia estagnada, taxa de lucro em baixa, os gestores, né, os gestores dessas empresas, né, os gestores
eles não têm incentivos para continuar investindo nas atividades produtivas, né? Então, no circuito regular do valor, né? Então, de gerar mercadorias, tipo, o mercado vender essas mercadorias, né? Justamente porque a possibilidade de lucro é muito baixa, então os riscos são altíssimos, a ponto de tornar a especulação financeira uma atividade potencial que oferece retornos maiores e que não tem riscos tão maiores assim. Mas obviamente que essas atividades financeiras elas são bolhas, então elas não têm como ser sustentadas. São esquemas Ponzi, são pirâmides, né? E uma hora a bolha estoura. Quando a bolha estoura, seria a possibilidade então da eclosão da grande crise, mas os gestores políticos estão sempre indo lá, socorrendo, evitando a eclosão, né, dessas hecatombes, mas mantendo essa dinâmica ali financiarizada, de especulação e de baixa na taxa de lucro. Então, essa era a moral da história aqui, e eu já anuncio, né, que esse vídeo seria, eu teria tido um preâmbulo grande aqui para discutir melhor a funcionalidade do Estado, né, pensar um pouquinho as diferenças entre como que o Estado chinês hoje é gerido em relação ao Estado brasileiro, né? Se tivesse uma grande ameaça de uma quebradeira como essa no Brasil, né? Quais seriam, né? Como seria diferente as possibilidades aqui. Mas eu já anuncio então que eu vou fazer um vídeo que vai ficar até maior que esse, né? Eu comecei a levantar, a fazer os slides, né? A discussão acabou se adensando, então eu tirei isso, cortei isso, né? Para a gente focar aqui só, né, nesse caso Evergrande, e nas próximas semanas aí eu devo colocar esse vídeo aqui no canal. Então, para a gente fechar aqui o caso esses efeitos, né, da possível quebra da Evergrande, então o que a gente pode ver nos próximos capítulos, né? Pode-se então ter um novo impulso para as atividades especulativas, que foi o que aconteceu depois do resgate que o governo norte-americano realizou ali em 2008. Então, toda vez que os governos, né, socorrem as empresas, evitando essa quebradeira geral, você tem um novo impulso, você garante, fala, ó, a gente pode ficar tranquilo, pode continuar especulando, pode continuar alimentando as bolhas financeiras, que a gente, quando a crise estourar, a gente vai socorrer. E, de novo, há uma pressão, inclusive, social, né, para socorrer, né, porque a destruição de capital ela atinge os capitalistas e atinge toda a classe trabalhadora, né, gera desemprego, gera uma série de efeitos, né, é um apocalipse social, né, como foi a Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, tem uma pressão muito grande, né? Pressão midiática, pressão dos gestores do capital, pressão social, né? Para que esses resgates de fato aconteçam. Obviamente que os termos demandados, né, pelos sindicatos é muito diferente do que os termos demandados pelos capitalistas, e obviamente que a gente vê, né, o maior poder de barganha dos capitalistas em conseguir, né, que os gestores políticos atuem, né, conforme eles estão desejando, que é isso que a gente vai discutir nesse outro vídeo, que seria o preâmbulo dessa discussão. Mas aí que tá, mas outras possibilidades, né? Vem o resgate, mas o resgate é acompanhado, né, de novas tentativas de refinar esse controle do setor financeiro, porque como eu coloquei, né, essa crise da Evergrande ela já é resultado de uma tentativa de controlar o setor financeiro, né, que é algo também que eu já tinha falado em outros vídeos, né, que é algo que diferencia um pouco mais a gestão chinesa da gestão política lá nos Estados Unidos, né? A China tenta controlar um pouco mais a especulação financeira, mas aí que está o limite da atuação, né, dos gestores políticos, que também é algo que estaria no preâmbulo, né? Eles têm ali um campo limitado de possibilidades, eles tentam intervir na dinâmica econômica, mas nada garante que eles tenham sucesso, justamente porque a tônica, né, tá na dinâmica econômica. A dinâmica econômica ela vai para além das possibilidades da gestão política, né, da acumulação capitalista, né? E aí eu coloco uma questão que é derradeira, né, que a gente vai ter mais dados para ver isso, né, com os desdobramentos, né, desse caso Evergrande. É possível, de fato, regulamentar o setor financeiro nesse contexto atual de baixa taxa de lucro? Então, é um momento em que o capital ele está parado quando se trata de continuar, né, alimentando setores produtivos e está sendo canalizado para os setores financeiros. No momento em que você tira os incentivos a continuar lançando esse capital na especulação financeira e os incentivos para lançar na esfera produtiva continuam baixíssimos, né?
esse capital parado, o que isso vai representar? É possível a pressão de que os gestores econômicos vão exercer sobre os gestores políticos? Em muitos casos, né, lembrando, os gestores políticos são os próprios gestores econômicos, né? Paulo Guedes, tem vários casos assim. Então, é possível, né? A gente pode imaginar. É plausível a gente imaginar uma tentativa bastante contundente de controlar o setor financeiro? Eu tenho sérias dúvidas, né? Tanto quando a gente fala nessa pressão política, quanto na própria possibilidade ali de reprodução da economia. Afinal de contas, né, as ações dos gestores políticos, elas são mediadas, né, pela repercussão social, né, das ações. Então, os gestores políticos, quando eles eliminam o crescimento econômico, eles se colocam em dificuldades para continuar se reelegendo, né? E aqui a gente está saindo um pouco, né, da realidade chinesa, mas pensando em realidades, né, vividas em outros países, né, desde os anos 70, que é quando a gente entrou nessa dinâmica. Bom, então lembrando, né, que por mais que eu tenha postado esse vídeo, estou numa fase mais ativa, né? A quantidade de conteúdo do canal aqui vai cair, significa, né, que vocês vão ter mais dificuldades de ficar acessando os vídeos aqui, né? Para continuar acompanhando, então, quando eu voltar a postar conteúdo, acompanha lá o grupo no Telegram, que é onde o conteúdo tem sido melhor entregue, né? Eu estou sempre postando os vídeos lá, no Instagram, né, principalmente por meio dos stories ali, né, que é um conteúdo ali que você consegue correr atrás. Não atrapalha ativar as notificações aqui no YouTube, embora por mais que você coloque todas as opções ali no sininho, o YouTube tem entregado cada vez menos esse conteúdo. E também tem a página da Crítica Marxista no Facebook, e também tem o meu perfil pessoal. Bom, gente, é isso. Vou voltar nas próximas semanas aí com esse vídeo que seria o preâmbulo desse, né? Eu acabei preferindo colocar esse vídeo antes, justamente porque o caso Evergrande está bastante fresco aí, eu não sei quando que eu vou conseguir gravar o próximo. Pode ser até que eu consiga gravar amanhã, porque eu ainda estou nos meus últimos dias de férias, né? Então, às vezes, eu até consigo gravar outro vídeo amanhã, se eu conseguir terminar os roteiros, né? Mas eu não sei quando que ele vai ao ar, né? Então, tentem acompanhar por meio desses canais. Um abraço e até a próxima.